Deus abençoe a todos que estão aqui acompanhando essa live, você que vai acompanhar pelo YouTube, seja qual for o canal, que a graça de Deus te alcance, que Deus possa falar contigo nesta manhã, ou nesse dia, em nome de Jesus. Estamos caminhando aí para o finalzinho, já estamos no penúltimo capítulo do nosso livro, Movido pela Eternidade. Inclusive ontem, o nosso culto, quem foi à noite, de manhã eu não pude estar, mas à noite eu ministrei e eu pude ali compartilhar o capítulo anterior, o capítulo 11, como eu tinha até comentado na semana passada, eu transformei ali adaptei ele para uma pregação, para uma mensagem, pude compartilhar com os irmãos, porque é tão lindo, tão tremendo que foi o último capítulo, e este capítulo da mesma forma não é diferente, Todos os capítulos aqui nós aprendemos muito de Deus, aquilo que Deus tem falado. E o capítulo 12, eu acho que eu nem vou fazê-lo completo, como agora já é o nosso penúltimo, e nós estamos ainda na preparação do livro, Essa semana eu já vou fazer o pedido, vou tentar negociar com a editora, ver se eu consigo um preço melhor, para repassar para os irmãos o livro e a liderança com propósito, do pastor Rick Warren. Se você tem, glória a Deus. Se você não tem, eu vou ver se eu consigo comprar uma quantidade maior, uns 20 livros ou mais, e conseguir um descontinho, para ficar um pouco mais acessível, o frete, enfim. Ok? Então, logo teremos o livro lá na igreja. Então, vamos dar uma esticadinha aqui, porque tem muita coisa boa. Bem, João, o título é A Multiplicação. João capítulo 4, verso 36 diz assim: os ceifeiros recebem bons salários, e o fruto que eles colhem são as pessoas que são levadas à vida eterna. Que alegria aguarda tanto o semeador quanto o ceifeiro. Vocês conhecem o ditado: uma pessoa planta e outra colhe, e é verdade. Também 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 diz assim: aquele que planta e aquele que rega trabalham como uma equipe, com o mesmo propósito, mas eles serão recompensados individualmente de acordo com o seu próprio trabalho e esforço. Amém. Vamos falar então agora sobre a multiplicação. Ontem eu falei muito sobre cumprir a missão, que foi o nosso capítulo anterior, cumprir a missão. Que somos chamados a cumprir esta missão. Agora, cada um tem a sua missão diferente, como diz aqui. Alguns são chamados para semear, outros para regar, uma pessoa planta, outra colhe, Cada um tem a sua missão diante de um trabalho maior, diante de um plano maior de Deus, um contexto maior. Cada um de nós fazemos parte, somos uma engrenagem, somos uma parte deste corpo que cumpre a missão. Então, ele logo, estou ali na página 223, você que está aí com o livro, você pode acompanhar comigo. Cada um de nós tem responsabilidades diferentes, mas todos os nossos chamados diferentes produzem um resultado: vidas sendo impactadas para a eternidade. Ok? Então, tremendo isso aqui. Cada um de nós possui chamado diferente. Uns semeiam, outros vão regar, outros vão colher, enfim. Mas o resultado, todos fazem parte de um propósito maior, um propósito único. Vidas sendo impactadas para a eternidade. O propósito de Deus é esse, que vidas tenham um encontro com Ele. E a nossa missão principal é esta. Pastor, mas todo mundo tem que se tornar um pastor? De jeito nenhum, nem todos são pastores.
né? Alguns, né, dentro da ilustração que nós vimos na semana passada, né, do capítulo, ele cita ali, né, no dia desse tribunal, às vezes um pastor que foi chamado para ser uma outra profissão, aonde naquela profissão iria impactar, iria ativar, fazer algo aonde iria possibilitar muitas vidas serem alcançadas. Então a missão dele seria aquela outra profissão e não um pastor. Da mesma forma, pode acontecer de alguém que está em alguma profissão e que poderia ter sido chamado para ser pastor. E é interessante que uma das pessoas que ali, nessa ilustração, é uma senhora que humildemente até começa pedindo perdão, me perdoe porque eu cuidei apenas dos meus filhos, eu me dediquei aos meus filhos. E Deus falou, né, ali no caso do tribunal, falou assim, olha, você fez o que foi chamado, seus filhos, porque os seus filhos se tornaram esse pregador, você semeou no lugar certo e veio a colheita através dos seus filhos. Então, cada um tem um chamado diferente, cada um tem uma missão diferente. Não é que você vai deixar. Uma vez eu vi um pastor falando assim que ele estava conversando, né, numa reunião, e havia um grande médico, um cirurgião famosíssimo mundialmente, e ele foi tocado por Deus e foi impactado pela presença de Deus ali. Naquela empolgação ele vira para esse pastor e diz assim, pastor, eu acho que eu vou largar tudo que eu faço e vou servir a Deus. E o pastor disse assim, não faça isso. Sirva a Deus em tudo que você faz. É melhor do que largar tudo e servir a Deus. Bem, não foi bem essa frase, mas Deus me inspirou agora com essa frase, né? Ao invés de largar tudo e servir a Deus, sirva a Deus em tudo que você faz. Vale a pena até registrar essa frase, né, gente? Veio de inspiração agora. Porque ele disse assim para aquele médico, olha, se você se tornar um pastor, você vai ser igual eu. Você vai ter o mesmo alcance que eu tenho de pessoas. Mas como esse cirurgião que você é reconhecido mundialmente na sua profissão, você vai alcançar, vai tocar em pessoas que eu não consigo tocar. Alcançar e falar do amor de Deus para pessoas que eu não tenho alcance. Então, não deixe tudo que você faz para seguir a Deus, para servir a Deus, mas sirva a Deus em tudo que você faz. Claro que existem aqueles que Deus chama, indiscutível, né? Mas na grande maioria é servir a Deus em tudo que você faz. Glória a Deus. Capacitados pela graça. É muito forte o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ai, ai. Gostei, Josiel. Salvou aí no comentário a frase. Obrigado. Eu estava aqui lendo e pensando, sabe, Josiel? Puxa vida, eu não posso esquecer essa frase aí, né? Gente, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, tudo que eu sou é a sua graça que me concedeu. E não se tornou vã, a graça de Deus não se tornou vã. Porque eu acabei, pela graça de Deus, trabalhando mais do que todos os outros. Todavia eu, mas não pela graça. Não pela graça. Não por mim mesmo, mas pela graça
de Deus comigo, ok? Eu estava lendo o Josiel dizendo que tirou print. Vamos lá, vamos entender o que significa isso. Gente, existe uma linha de pensamento tremendamente errada, maligna, que diz o seguinte, que a salvação, ela vem pela graça, ok? Até aqui está perfeito, é bíblico, mas a pessoa acaba entendendo que se a graça é um favor imerecido, ou seja, não há nada que eu faça que vai contribuir nessa salvação, então não preciso fazer nada. Esse final que está errado, esse final é que é maligno. Onde diz assim, se a graça é um favor que vem sobre a minha vida sem que eu preciso fazer nada, então significa que a partir de que eu sou salvo também eu não preciso fazer nada, eu posso viver minha vida normalmente, não fazer nada para Deus, que a salvação continua. Olha o que Paulo diz, que ele recebeu pela graça me foi concedida o que eu sou. Mas eu não tornei a graça vã. O que significa vã? Inútil. Algo, sabe, sem um propósito, vã. Quando você vive com esse tipo de pensamento de que você não precisa fazer nada porque você está debaixo da graça, você transforma a graça, uma graça sem propósito. Está entendendo? Aqui está a falha. A graça é exatamente o contrário. Nos permite fazer algo que antes eu não podia e nem merecia. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia trabalhar para Deus, eu não merecia nem ofertar na casa de Deus. Sabia que ofertar e dar o dízimo é uma graça? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ofertar e entregar o dízimo é uma graça de Deus, porque eu não merecia, mas pela graça, sem merecer, agora eu posso fazer algo para Deus, eu posso levar o meu dízimo, levar a minha oferta, eu posso pregar a palavra, eu posso evangelizar, eu posso tocar em vidas para a eternidade. Isso é graça. E quando eu não entendo isso e não pratico o que a graça me permite fazer, eu deixo essa graça vã, sem propósito. É violento isso, né, gente? É violento isso. Quantos têm vivido uma graça vã, sem propósito? Deus não faz nada sem propósito. Por isso que a gente vai estudar. Próximo livro, Liderança com Propósito. Já separa aí uns troquinhos para você adquirir o livro. Deus não faz nada sem propósito. Há um propósito e a sua graça tem um propósito. O autor desse livro, John Bevere, ele é um autor mundialmente conhecido em mais de 20 idiomas, milhões de livros vendidos. E é interessante que ele fala que ele não se considera, ele não vê nele um escritor, ele nunca gostou de ler, de escrever, de estudar, e de repente Deus o chamou para escrever. E uma pessoa usada por Deus diz assim para ele, olha, se você não escrever o que Deus está mandando, ele vai passar essa revelação para outro. É a questão ali dos talentos. Quando a pessoa ela não desenvolve a parábola dos talentos, não desenvolve, ele pega aquilo que foi concedido e vai dar para outro. Por quê? Porque aquilo que ele concedeu tem um propósito. Aí eu achei muito bonito que ele escreve, que ele diz assim, a respeito dos livros que ele escreve. Quem é que escreve esses livros? Na verdade, é Deus, é o Espírito Santo, as palavras fluem.
Eu, na verdade, sou apenas o primeiro a ler os livros. É Deus que faz, é pela graça. E eu sou o primeiro que vai ler, porque eu estou escrevendo. Sabe? Entender isso, é que Deus que faz através de nós. Isto é a graça do Senhor. Amém. Vamos lá para a página 226, nos fala sobre o exército de Deus na terra. Quando então compreendemos isso, que nós somos esse instrumento nas mãos de Deus, que pela graça nós não vamos deixá-la uma graça sem propósito, mas vamos cumprir o propósito. Ei, nós nos tornamos neste grande exército de Deus na terra. Nós nos tornamos uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença aonde estiver, uma igreja que impacta cidades, impacta nações. Gente, como é lindo isso! Nós temos lá missionários que saíram daqui, da IEQ, Nova Aliança, da Rua Bahia, homens que um dia, mulheres que ali um dia levantaram as suas mãos e disseram: eu recebo Jesus como Salvador. Eles começaram ali a aprender as primeiras mensagens e aprender os princípios da palavra ali na Rua Bahia 892, e hoje estão nas nações pregando o evangelho. Por quê? Porque nós somos um grande exército de Deus na terra. Nós somos um grande exército de Deus nesta terra. É o que Deus nos chama. É o que Deus nos chama a fazer. Agora, deixa eu compartilhar aqui mais um detalhe. Está lá na página 228, é tremendo. Porque o que define o seu sucesso não é os resultados, mas a obediência. Na visão humana, o resultado é que interessa. Na visão espiritual, na visão dos céus, o que interessa é a obediência. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, este é sábio, aquele que obedece. Ah, pastor, mas está vendo resultado é porque tem a bênção de Deus, tem a aprovação de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Tem vezes, existem situações que a pessoa até alcança resultados. Aí que é pior ainda, porque ela acaba às vezes achando que ela está dentro ali, né, da vontade de Deus, está fazendo tudo certinho. E o que acontece? Às vezes não. Vamos para um exemplo bíblico? Página 228, você vê lá no finalzinho da página. Moisés. Você lembra da história? Não vou me prender muito aqui, mas Moisés, chega um momento em que ele fere a rocha e sai água para aquele povo no deserto, eles bebem. Mais para frente, numa outra situação, o povo está novamente com sede, querendo água. Deus fala para Moisés assim: fale com a rocha. Eu não sei se Moisés estava estressado com o povo, porque o povo estava ali naquela murmuração, aquela reclamação, se havia uma pressão muito grande sobre ele, e ele não obedeceu a Deus, ele não falou com a rocha, mas ele pega o seu cajado e fere a rocha. O que acontece? Um resultado, sai água. O povo que está ali, olha, puxa vida, Moisés é o cara mesmo, hein? Ele é fera mesmo, olha, ele foi lá e bateu na rocha, pá, jorrou a água, e aqui estamos bebendo. Esse aí tem a aprovação de Deus. Diz o texto que Deus chama Moisés de lado. Vem cá, Moisés, agora é só nós dois aqui. Você desobedeceu, você não obedeceu. A água saiu. Sucesso
resultado, melhor dizer, você teve, mas você não teve sucesso. Por causa da sua desobediência, você não irá entrar na terra prometida. Forte isso, né? Por causa da sua desobediência. Gente, Moisés, tudo que ele fez, Moisés, tudo que ele abriu mão, agora no finalzinho da vida, pela desobediência não entra na terra prometida. Sabe, lógico que aqui não está falando sobre salvação, mas nós podemos interpretar isso também para a salvação. Posso viver uma vida servindo a Deus, abrir mão de tudo na minha vida para servir a Deus, mas se lá no finalzinho eu falhar, eu desobedecer a Deus, Deus é justo. Ele não irá permitir entrar pessoas em desobediência. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. E às vezes, falando agora de pastores, de líderes, às vezes os resultados continuam. A igreja às vezes continua crescendo. Não é porque a igreja está crescendo que você tem a aprovação de Deus. Não é porque está tendo resultado que você está tendo a aprovação de Deus. Separar e deixar Deus falar. Deus está dizendo assim, olha, você está tendo resultados, mas não está tendo a minha aprovação, porque você está vivendo em desobediência. Nós somos chamados principalmente a obedecer. Gente, esses talentos já preciso estar encerrando, eu quero orar com vocês. Esses talentos, a palavra dos talentos, eu fiz só metade do capítulo, semana que vem eu vou fazer outra metade. Esses talentos, eles são entregues segundo a capacidade de cada um. Existe um ditado, não é bíblico, mas o princípio é bíblico, diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É um ditado, mas tem um princípio bíblico. Deus, ele não olha para a capacidade. Deixa eu ver, esse cara aqui tem faculdade, tem pós-graduação, estudou teologia, esse aqui eu vou usar poderosamente, esse aqui não tem estudo nenhum, esse aqui vou entregar pouquinho talento para ele. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Mas Deus, na parábola dos talentos, nos diz que ele entrega os talentos segundo a capacidade. Então, o que Deus olha para entregar essas sementes? A capacidade que ele está dizendo aqui, eu vejo como aquilo que ele buscou em Pedro, quando o chamou para o ministério. Pedro, tu me amas. Por quê? Porque se você me ama, você vai passar tempo comigo. E se passar tempo comigo, eu te capacito. Se você me ama, você vai ter intimidade comigo. Se você tiver intimidade comigo, é tudo o que você precisa para cumprir a grande colheita, para cumprir a semeadura. Se você me ama, você cumpre. É o que eu busco. A capacidade que eu busco para entregar talentos é o nível, o grau, a intensidade de que você me ama e de que você me busca. Por isso aqui estamos, para buscar a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor Jesus? Glória a Deus.
Deus é bom, né, gente? Que maravilha! Como é bom servir a este Deus. Como é bom estar na presença deste Deus. Como é bom deixar Deus falar conosco. Aleluia! Deixe Deus falar aí contigo. Você pode colocar teus pedidos, você pode colocar algo que Deus falar no seu coração. Deixa Deus te usar aí. Eu falo, mas você tem também a palavra aí com o texto digitando neste momento e todos nós estaremos aqui recebendo aquilo que você estiver aí ministrando através da digitação. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Uricandarabash, uricandarabash, uricandalai. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, Oricandalamas, renova-nos, Senhor, queremos ser como esse servo bom e fiel, servos bons, fiéis ao chamado, aquilo que o Senhor tem colocado. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela saúde restaurada do Josiel. Oh, glória a Deus! E que esta obra seja completa, tanto ele como o Zacarias. Nós abençoamos, ó Pai, agradecemos. E Pai querido, que a restauração seja completa na vida deles, em nome de Jesus. Me uno agora com a Cleusa, Deus, oro pela casa, Senhor, do filho dela, o Clóvis e a Juliana, a Samara e o Vitor. Deus amado, que haja salvação, que haja milagres, que haja bênçãos sobre este lar, ó Pai. Eu abençoo, nos unimos agora em oração. Deus amado, abençoamos também o trabalho Deixa Queimar, ó Deus, que vai acontecer amanhã, toda terça-feira ali na praça. Deus, vidas sejam alcançadas e que nós possamos, ó Deus, cuidar dessas vidas que estão sendo alcançadas. Desperta uma igreja que ama o perdido, ó Deus. Oh Deus, abençoa o pastor Lucas, Senhor, em todos os seus caminhos e seu trabalho. Ora aqui, ó Deus, pela família, o filho, né, Deus, da Magna, do Rafael. Oro, Senhor, pelo Rafael, seu filho, né, o Rafael filho. Deus, que ele não desista dos caminhos de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja um encontro real contigo. Pai querido, que não seja emoção, que não seja algo, ó Deus, passageiro, mas, Deus, que haja um encontro real, verdadeiro, e que ele possa te servir, ó Deus. Faça esta obra, Senhor, na vida dos filhos, ó Deus, os filhos ali do Rafael, a Magna. Aleluia, Jesus, eu abençoo ali a Daiane, ó Deus, em nome de Jesus. Seja a tua bênção sobre a vida também da tua filha. Deus, que ela possa, Senhor, desfrutar cada dia mais e mais do teu amor e da tua graça. Clamamos a Deus pela conferência Mais Deus. Deus amado, pastor André de Carvalho, Deus, toda essa conferência, todos que estarão ali ministrando, que estão ali trabalhando, em nome de Jesus, ó Pai, que seja um dia de manifestação do poder. Abençoo também o pastor Wilson nesse trabalho, Senhor, de intercessão. Que o Senhor continue, ó Pai, agindo de forma poderosa, Deus, poderosa através dele. Deus, essa oração queremos começar nas madrugadas, a oração queremos fazer nas entradas da cidade, em nome de Jesus, que seja um ato profético e vidas sejam restauradas e a nossa cidade, no aniversário de Divinópolis, Deus, que a tua glória seja manifestada.
Eu abençoo aqui, ó Deus, o irmão Márcio, o professor Márcio, que a bênção de Deus seja sobre a vida dele. Traga, Senhor, mais e mais das suas bênçãos. Deus, me una ali com a graça, Deus. Senhor, que a sua maravilhosa graça derrame sobre nós para prosseguirmos firmes na fé e anunciar a tua maravilhosa salvação, Senhor, a todos os corações, todas as vidas. Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja relevante, uma igreja que prega, uma igreja que cuida, uma igreja apaixonada, uma igreja cheia do poder de Deus, que faça diferença. Deus abençoa aqui a vida do Jonathan, Deus, em todo o seu trabalho, tudo que ele faz, Senhor, a vida, Senhor, da Beatriz, em nome de Jesus. Cobre com teu sangue, e aonde eles estiverem, ó Deus, vidas sejam impactadas pela tua presença. Obrigado, Jesus. Dê uma semana de muitas realizações. Possamos manifestar a tua glória, a tua presença, Deus, aonde estivermos. Que essa unção seja transbordante, que alcance vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro e já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória.